Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Guerra e no vídeo de hoje vou resolver a questão de física da prova da SPSEC de 2022. Essa questão envolve máquinas térmicas e termodinâmica. Caso gostem da resolução, peço para deixar um like, comentem aqui embaixo que acharam a resolução e se inscrevam no canal para mais questões de matemática e física resolvidas, ok? Vamos agora ler juntos a questão. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que... Então pessoal, antes da gente ler os itens, vamos fazer uma revisão bem breve sobre as máquinas térmicas. Então a gente tem aqui uma máquina térmica. Como é que é o funcionamento dessa máquina térmica? Ela recebe calor de uma fonte quente, recebe um calor QQ, parte desse trabalho, parte desse calor da fonte quente, a máquina térmica aproveita para utilizar como trabalho, né? Então parte é utilizada para trabalho, e outra parte que ele não utilizou, que a máquina não utilizou, é despejada na fonte fria, né? o valor aqui de calor QF. Tá? Nessa situação aqui é bem interessante a gente conhecer dois conceitos bem importantes. O primeiro é a primeira lei da termodinâmica, que afirma o quê? Que a soma das energias de um sistema é sempre constante. Então, como é que a gente representa essa primeira lei da termodinâmica nessa situação? O calor quente, o calor da fonte quente, QQ, é o trabalho mais o calor da fonte fria. Né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a soma dos calores que entram, das energias que entram nessa máquina, é igual à soma das energias que saem. Né? Então, o que entra nela? Somente QQ. O que sai dela? Trabalho e calor da fonte fria. Então, a gente tem essa primeira relação. E a segunda relação é o rendimento dessa máquina. Né? O rendimento dessa máquina, como é que a gente calcula? O que é interessante para a gente na máquina térmica? É o trabalho. Né? Então, o trabalho é o que é útil para a gente na máquina térmica. O que é inútil é o calor da fonte fria. Né? Então, o ideal é o trabalho. Né? O que interessa para a gente é o trabalho da máquina térmica. Então, a gente define o rendimento de uma máquina térmica como que? Como o trabalho que ela realiza sobre QQ, ou seja, sobre o calor que ela recebe. Né? Quanto maior for a parcela de energia desse calor da fonte quente que ela utiliza para trabalho, maior vai ser o rendimento. Né? E com isso o calor da fonte fria reduz. Tá? Então, pessoal, basicamente são essas duas ideias essenciais para vocês entenderem essa questão. Então, sabendo disso, vamos agora continuar aqui nos itens. Vamos ler item a item. Vamos começar do item A. Para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Então ele está falando o que, pessoal? Ele está falando que esse trabalho aqui tem que ser maior do que o calor da fonte fria. E isso não é verdade. Né? É interessante realmente para a gente que o trabalho seja o maior possível e que o calor da fonte fria seja o menor possível. Mas não quer dizer que para que tenha rendimento, o trabalho tem que ser maior que o calor da fonte fria. Tá ok? Então, pessoal, por esse motivo, esse item está errado. Vamos ler o item B. Todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Então, isso aqui, pessoal, está errado. Tá? Isso aqui é sobre o ciclo de Carnot. Ele fala o que? Da máquina de Carnot, que é uma máquina específica, né, que o rendimento dela é calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tá? Então a gente tem aqui esse rendimento, além dessa fórmula que a gente viu, genérico para qualquer máquina térmica, para as máquinas que realizam o ciclo de Carnot, também vale essa fórmula aqui do rendimento. Tá? 1 menos TF sobre TQ, onde os T's, as temperaturas, têm que estar em Kelvin. Tá? E ele fala que todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Errado, porque dependendo da temperatura da fonte fria e da fonte quente, o rendimento vai ser diferente. Tá ok? Então, essa aqui também está errada. Vamos olhar o C. Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem na fonte fria não pode ser totalmente convertido em trabalho. Isso aqui está correto, pessoal. Isso aqui faz parte daquela ideia que é impossível a gente desenvolver uma máquina que tenha 100% de rendimento, ou seja, todo o calor que ela recebe é utilizado como trabalho. Isso é impossível. E é exatamente isso que o item está afirmando aqui. Tá? Então a resposta a gente já sabe que é a letra C, mas vamos olhar os outros itens para entender. O item D. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Não necessariamente, pessoal.
o rendimento ele é a razão entre o trabalho e o calor da fonte quente. Se você aumenta o calor na fonte quente, você pode aumentar proporcionalmente o trabalho e manter o mesmo rendimento, né? Então a gente não tem essa coisa de que o calor na fonte quente tem que ser maior, tá? O rendimento ele é a razão entre esse trabalho e o calor da fonte quente. Então isso aqui está errado. E por último, item o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Isso aqui, pessoal, é errado, né? É absurdo, né? Porque, por exemplo, se for uma máquina de Carnot, se a temperatura na fonte fria e na fonte quente forem iguais, o rendimento vai ser zero, né? Então, pessoal, isso aqui está errado. Resposta da questão é a letra C. Tá ok, pessoal? Se gostar da resolução, peço para deixar um like, comente aqui embaixo que acharam a resolução e se inscreva no meu canal para mais questões de matemática e física resolvidas, tá ok? Um abraço a todos, até a próxima.